Olá, alunos! Prontos para mais uma aula? Hoje nós vamos aprender o que é fração. Vamos aprender a fazer a representação e também a leitura. Vamos lá? Meu nome é Eliana e nós estamos na sala da Lili. Fração é uma representação de partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Nós temos aqui, olha, uma representação, um desenho de uma fração. Vamos imaginar que isso seja um tablete de chocolate. Ele foi dividido em 4 partes, 4 quadradinhos, e nós vamos pintar, vamos consumir 2 partes dele, tá bom? O número 2 é o nosso numerador e o número 4 é o nosso denominador. O numerador é a parte considerada do inteiro, é a parte que a gente pinta, que a gente distribui, que a gente consome. E o denominador, que é o número de baixo, é a parte pelo qual o inteiro foi dividido, tá bom? Temos aqui, olha, 3 exemplos de como nós vamos ler essas frações. Como nós vamos ler? Essa é a representação em forma de desenho, aqui é a representação numeral. E como nós vamos ler? Lembrando que, com a fração, a gente lê o número de cima de maneira cardinal, o normal que nós falamos, 1, 2, 3, e a parte de baixo nós lemos como ordinal, até o 10. Vamos lá? Então, nós temos 2 partes e uma que nós pintamos. Como a gente vai ler? 1 e o 2 a gente lê meio ou metade. Tá bom? Seria uma metade ou um meio. Aqui nós temos 4 partes e 2 partes pintadas. Como nós vamos ler? O número de cima normal, né? De forma cardinal. E o número de baixo de forma ordinal. 2 quartos. Aqui nós temos 8 partes que foram divididas e 4 pintadas. Nós lemos 4 oitavos. Tá certo? Vamos para a próxima folhinha. Aqui eu trouxe para vocês como nós vamos ler. Nós lemos o numerador, que é a parte de cima, de maneira normal, como eu já disse, cardinal. 1, 2, 3, 4, 30, 15, etc. Quando o denominador, que é o número que fica embaixo, for menor do que 10, nós vamos lê-lo de maneira ordinal. Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Quando for o denominador 100, nós vamos ler centésimos. Quando for 1000, nós vamos ler milésimos, tá bom? Quando o número for maior que 10, nós vamos ler de forma cardinal, ou seja, o número normal do número, 11, 12, 13, e vamos colocar a palavra avos no finalzinho. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos e por aí vai, tá bom? Vamos lá, então. Aqui eu trouxe, olha, como representamos uma fração. Vamos imaginar que em uma atividade, né, apareça a fração em forma de número e o exercício peça para você fazer uma representação, um desenho dessa fração. Normalmente, nós usamos figuras geométricas, como quadrados, retângulos, círculos, triângulos, tá? Então, vamos lá. Aqui, olha, imaginando que isso seja uma barra de chocolate, eu vou dividi-la em 4 partes. Já dividi, olha, 1, 2, 3, 4. E quantas eu vou pintar? É o número que está em cima. Esse vai ser o número que eu vou estar pintando de partes. Como em cima está o número 3, nós vamos pintar 3 partes. Aqui embaixo, 1/2. O nosso chocolate está dividido em 2 partes e eu vou pintar uma parte, que é a parte de cima. Vamos lá.
Aqui eu tenho um chocolate dividido em 4 partes e eu vou pintar uma. Não se esqueça, sempre o denominador é a parte que o inteiro é dividido. E o numerador, que é o número de cima, é a parte que precisa ser pintado, tá bom? Aqui eu tenho uma pizza que foi dividida em 8 partes e eu vou pintar 2. Aqui embaixo eu tenho uma pizza que foi dividida em 6 partes e eu vou pintar uma. Aqui em cima eu tenho um triângulo, ele foi dividido em 3 partes iguais e eu vou pintar uma parte. Aqui eu tenho uma barra de chocolate que eu dividi em 8 partes e eu vou pintar 5. Nesse exercício, eu tenho um bolo que eu fatiei em 6 pedaços e eu vou pintar 3. Aqui eu tenho uma barra de chocolate que eu dividi em 9 pedaços e eu vou pintar 4. Eu posso pintar as partes que eu quiser, contanto que sejam 4. Aqui eu tenho um bolo que eu dividi em 10 pedaços e eu vou pintar 6 partes. Muito bem. Essa é a nossa representação. Agora, nós vamos aprender a colocar o denominador, o numerador, a fração e como nós lemos. Olha quanta coisa a gente vai aprender num exercício só, tá bom? Aqui está o desenho, é a representação. Aqui nós temos 2 partes. Se está dividido em 2 partes, o nosso denominador é o número 2. A parte que está pintada é o nosso numerador, é 1. Como nós escrevemos essa fração? O denominador e o numerador, 1/2. E como nós lemos? 1/2, ou 1/metade. Aqui nós temos 4 partes divididas, então o nosso denominador é 4. Temos 2 pintadas. A nossa fração é 2/4. Vamos escrever 2/4. Aqui nós temos a nossa representação, está dividida em 6 partes e tem 3 pintadas. Como é essa fração? 6 embaixo, 3 em cima. Como nós lemos? 3/6. Aqui nós temos um retângulo, está dividido em 4 partes. 4 partes. E temos 3 partes pintadas. Como é essa fração? 4 embaixo, 3 em cima. 3/4. Aqui nós temos, olha, um retângulo dividido em 8 partes. E 4 estão pintadas. Como fica a nossa fração? 8 embaixo, 4 em cima. Como nós vamos ler? 4/8. Muito bem. Vamos para a nossa próxima atividade. A gente precisa treinar. Olha só, agora nós vamos falar sobre fração própria e fração imprópria. É super tranquilo, é só você se ligar na dica, tá? Todas as vezes que o numerador, que é esse número de cima, for menor que o número de baixo, é uma fração própria. Lembrando, numerador menor
do que o denominador, fração própria. Quando o numerador, que é a parte de cima, for maior que o denominador, que é a parte de baixo, a fração é imprópria. Lembrando, numerador maior ou igual à parte de baixo, fração imprópria. Tranquilo até aqui, né? Vamos ver aqui nesse exercício. Vamos descobrir se a fração é própria ou imprópria. Para isso, nós vamos colocar os números dessa fração, tá bom? Vem comigo. Olha só. Aqui nós temos, imaginando, uma fatia de bolo. Mas não, um bolo dividido em 8 partes. Então, ela está dividida em 8 partes. Quantas partes estão pintadas? 3 partes. Numerador menor que o denominador, uma fração própria. Lembra da regra? Aqui nós temos, olha, 2 pizzas. A pizza está dividida em 5 partes. E quantas partes nós temos pintadas? Nós temos 8. Numerador maior que o denominador, fração imprópria. Aqui nós temos essa barra de chocolate. Nós temos 9 pedaços, 9 partes que ela foi dividida. E quantas partes pintadas? 5. Numerador menor que o denominador, fração própria. Aqui nós temos um bolo que está dividido em 4 partes. E uma parte está pintada. Numerador menor que o denominador, fração própria. Aqui nós temos uma pizza que está dividida em 5 partes. E temos 2 partes que estão pintadas. Numerador menor que o denominador, fração própria. Aqui nós temos uma pizza que está dividida em 3 partes. E as 3 partes estão pintadas. Numerador igual ou maior que o denominador, fração imprópria. Certo? Falei para você, só você seguir a regra e você não vai mais esquecer. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha e se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Quando tiver vídeo novo, você recebe a notificação para poder assistir. Muito obrigada por você ter assistido até o final e até a próxima. Tchau, tchau!